Dá um segundinho. Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. Oi para você também que está ouvindo a gente no podcast, no Bate-Papo Carlotas. Hoje a gente está com uma conversa muito especial que vocês não podem perder. A gente está pronto para aprender muito, eu e a Fabi, minha chefa. Oi, chefa. Oi, Cata, tudo bom? Tudo. Mas antes da gente começar, rapidamente, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, Carlotas é um negócio com propósito social e a gente tem a razão de existir para expandir o diálogo sobre empatia, sobre respeito e a desconstrução do perfeito através de diversas maneiras, e uma delas, conversas assim como essa, que a Fabi vai contar melhor o que a gente vai conversar hoje, chefa. Conta para nós. Oi, Cá. Hoje a gente está com um parceiro de longa data, que a gente fica trocando figurinha. É o Marcelo Vitoriano, ele é diretor-geral da Especialistern e já teve aqui com a gente em 2017 o Iago e a Ruth, também da Especialistern. Foi um papo muito legal que, se você não assistiu, confira lá no nosso canal ou vai lançar o podcast aqui, vou dar um furo, um spoiler, dia 15 de outubro, a gente tem em forma de podcast também o bate-papo do Iago e da Ruth, então podem acompanhar, que vai ser muito legal. E então eu queria que o Marcelo se apresentasse, falasse um pouquinho da caminhada dele, como é que ele chegou na Especialistern, para a gente já emendar, né, nessa temática que é a neuro. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fabi. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui, esse bate-papo. Quero deixar registrado que fã há muitos anos de Carlotas, pelo trabalho que vocês fazem, por trazer esse tema da empatia tão importante, desconstruir o perfeito e valorizar a diversidade. Até antes de falar de mim, eu não acredito numa sociedade melhor se a gente não trabalhar essas questões de empatia. Eu não acredito em empresas mais legais se a gente não trabalhar empatia, diversidade e inclusão. E eu não acredito em empresas lucrativas sem esse olhar para a diversidade e inclusão, né? Bom, depois do discurso longo, eu sou Marcelo Vitoriano, eu sou psicólogo de formação, trabalho há alguns anos na área de diversidade e inclusão, especificamente fazendo gestão de programas e projetos de inclusão de pessoas com deficiência. Já trabalhei no terceiro setor, trabalhei numa organização onde eu gerenciava um programa de capacitação e inclusão de pessoas com deficiência, chamada AVAP, trabalhei muitos anos, que era no terceiro setor. Depois fui trabalhar em empresas mesmo, trabalhei na Sodexo, do Brasil, uma multinacional francesa. Eu era responsável pelos projetos de diversidade e inclusão da Sodexo aqui no Brasil. Trabalhei por volta de 3 anos, uma empresa que sou apaixonado até hoje, muito séria, tem a questão de diversidade e inclusão no seu DNA. E conheci a Especialistern, né, em 2015, eles estavam vindo para o Brasil, e aí me convidaram para uma reunião, os espanhóis, meus amigos Francesco e Pablo, apresentaram o projeto, e eu não entendi muito bem. Pessoas com autismo trabalhando e trazendo resultado, impactando. Como assim? Não estou entendendo. Não fazia muito sentido para mim aquilo. Aí fui conhecer o projeto e fiquei encantado porque um olhar diferente, né? Quando a gente fala de pessoas com autismo ou outras neurodiversidades, a gente geralmente foca na dificuldade, nas dificuldades da possíveis falhas e possíveis não. E a Especialistern apresentou, né? Olhando para o potencial das pessoas com autismo e buscando a sua inclusão no mercado de trabalho. Bom, me apaixonei pelo projeto, surgiu uma posição aqui no Brasil para coordenar o projeto e estou até hoje, né, como diretor-geral. Já passaram quase 4 anos e não sei se eu falo que é Especialistern agora ou não. Beleza? Bom, Especialistern também é um negócio social, né, cujo principal objetivo é capacitar e incluir pessoas na área de tecnologia, pessoas com autismo, né? Esse é o nosso grande objetivo. A Especialistern é uma organização de origem dinamarquesa. Esse nome esquisito que a gente sofre em todo que é lugar do mundo, Especialistern, os especialistas em dinamarquês, né?
Ela nasceu em 2004 na Dinamarca. Um cara chamado Torkil Soni, que é nosso fundador. Torkil tem e ao observar as características do seu filho, pegando as dificuldades de comunicação, de interação social, e ele observava essas características no seu filho, mas Torkil começa a observar também no seu filho que ele não via no seu time como raciocínio lógico, uma memória absurda. E aí Torkil começa a pesquisar no mundo o que existia para a inclusão de jovens adultos com autismo. Ele descobre que existiam poucas experiências. Torkil pede demissão da sua empresa, hipoteca a sua casa e cria a Especialister, né? Então foi de uma história pessoal que nasceu o nosso projeto. Hoje, nesses quase 16 anos, a gente está em 21 países. Participamos da inclusão de aproximadamente 10 pessoas com autismo no mundo como um todo. E viemos para o Brasil em 2015. Né? Em 2015, a gente começa o trabalho aqui de capacitação, de desenvolvimento de habilidades sociais e também de inclusão no mercado de trabalho. Né? E eu acho que é isso. Nesse período de 4 anos, nós formamos 160 pessoas, mais ou menos, e dessas 160 a gente tem 120 trabalhando em diversas empresas, em grandes empresas bacanas, como IBM, Itaú, BV, Vivo, Shopping Iguatemi, CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Enfim, eu estou esquecendo alguns parceiros, óbvio, né? Mas são empresas que acreditaram no potencial das pessoas, abriram oportunidades e começamos projetos. Né? O Banco Itaú, por exemplo, a gente começa um projeto com 2 profissionais e hoje já passaram mais de 30. Então, trabalhando nas equipes, performando, e os meninos, obviamente, as pessoas não deixam de ser autistas, eles vão continuar com as características de dificuldade de comunicação e interação, mas com o devido apoio, com o devido preparo, com a devida acessibilidade, eles podem sim trabalhar. Em primeiro lugar, eles têm o direito de trabalhar, né? E mais do que isso, são pessoas que pensam diferente, trazem soluções diferentes e que podem impactar as empresas, fazendo com que as empresas sejam melhores, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista humano, que eu acho que é o maior ganho, né? Tá sem som, Fabi? Era isso mesmo. Estou só aqui né? concordando. Tá bom. Sabe não. que desde que eu conheci vocês, assim, fiquei super fã e não tem como não se emocionar cada história que a gente ouve, né? Então, de novo, ouçam a história do Iago, que ele conta, inclusive, né, a rotina dele, como que é muito interessante e não tem como ver essa beleza, né? A gente fala muito da potência da diversidade, né, Ká? Então, assim, o quanto cada um tem uma competência muito especial e eu acho que ela traz isso muito forte. Sim, está impregnado, sem ser chavão, mas faz parte do nosso DNA, como de vocês. A gente acredita nisso piamente e um dos objetivos é levar essa mensagem para altos executivos. Falar, cara, você está perdendo talento. Tá? Você não quer contratar pessoas com autismo? Ok, você está perdendo talento. Você vai deixar de ter profissionais fantásticos que vão impactar, que vão fazer seu time mais humano, mais solidário, mais engajado. E na medida que a gente começa a levar para os executivos e começa projetos pilotos pequenininhos, isso tem se expandido e vamos combinar, né? Quando a gente leva esse tema para dentro das empresas, ok, falamos de diversidade, de neurodiversidade, a gente está falando de uma população que o número mais conservador, a gente está falando de 1% da população. Se a gente pegar Brasil, a gente está no mínimo 2 milhões de pessoas. Isso é um dado bem conservador, né? Bem conservador. A cada 54 pessoas que nascem, uma é diagnosticada com autismo hoje, segundo o CDC. O dado agora é de 2020. Esse número era 59, ele tem caído muito mais. Ou seja, a prevalência tem aumentado muito na nossa sociedade. E seguramente dentro das nossas empresas, possivelmente do círculo de amigos que a gente tem, a gente vai encontrar a história do autismo em alguma família,
e a gente vai encontrar as dificuldades que isso traz, né, em termos de ter políticas públicas, de ter atendimento adequado, de ter escolas adequadas, e para que as pessoas cheguem na vida adultas aí com mais qualidade de vida e que elas possam trabalhar. Então, esse é um tema também, quando a gente leva para dentro das empresas, traz um engajamento muito forte para o time, porque se eu sou pai de uma criança com autismo de 5 anos, que legal, minha empresa está pensando em diversidade, está pensando em pessoas com autismo, eu estou vendo uma perspectiva para o futuro para o meu filho, né? Então, isso é muito legal. Essas histórias, elas acontecem quando a gente faz as sensibilizações, a gente vê pessoas emocionadas, porque a minha empresa está pensando nisso. Cara, eu não vou trocar essa empresa, mas nem com a vaca tussa, né? Não, total. Já vou abrir uma conta no Itaú amanhã. Me lembrou um pouco o que a gente estava falando quando a gente conversou com a Marta Gil sobre educação inclusiva, que a gente tem um olhar assim de tipo, se a gente trouxer uma pessoa com deficiência, vai ser tão bom para essa pessoa com deficiência, ela vai ser... Só que, na verdade, é bom para todo mundo, né? É bom para, no caso da empresa também, tipo, é bom para todo mundo. É um time, que nem se falou, mais humano, que desenvolve outras maneiras, né, de dialogar, de escutar. Eu só vejo vantagem e tiro o chapéu para as empresas que ainda talvez seja algo novo, mas a especialista está aí para mostrar que, tem pessoas, tem mercado, né? Muito legal. Não, sem dúvida. E assim, a gente tem grandes empresas já fazendo projetos globais também, por perceberem que isso pode ser algo estratégico bacana para uma cultura de diversidade e inclusão, direitos humanos, mas também uma vantagem competitiva, né? Obviamente. Então, a gente costuma falar que é um projeto que pega várias pontas, né? Então a gente tem um super orgulho de levar essa missão, de poder estar junto com as pessoas com autismo, também construir essa história, né? A gente fala de um lugar aí de especialistas, de pessoas que trabalham junto com as pessoas, mas quem vive o dia a dia do autismo, ou por ter autismo, ou por ter uma pessoa na sua família, sabe o quão difícil e assim, as dificuldades de ser um neurodiverso no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, a gente quer ser uma transição, a gente quer apoiar as pessoas uma transição e para que elas depois sigam a vida profissional, como o Iago fez. O Iago, dando um spoiler aqui, um menino brilhante, com 2 Olimpíadas de Matemática e nunca tinha conseguido passar numa entrevista, porque o Iago tem as características muito presentes do autismo, enquanto características de estereotipias, uma certa ansiedade, etc. Mas um menino brilhante que trouxe soluções aí inovadoras e já está há um bom tempo no Itaú. Carla, uma coisa que você falou que é importante reforçar, né? Quando a gente fala dessa questão de impacto, a gente tem uma medida, depois de 1 ano que as pessoas estão trabalhando nas empresas, a gente queria saber a taxa de retenção desses profissionais. A gente chegou no número de 93% de retenção. Ou seja, quando as pessoas se sentem acolhidas, quando os times estão preparados para receber esse profissional, quando o time entende que o Carlos ele está um pouco ansioso hoje, ele precisa ir até o café, ficar 15 minutos lá, talvez tenha uma mini crise de ansiedade ou uma crise de ansiedade, depois ele volta e está tudo bem, né? Então, as pessoas tendem a querer ficar, né? E quando a gente fala de retenção de talentos, isso é o maior ativo que as empresas têm hoje, né? Então, para quem nos escuta, quem não vivenciou está perdendo, vai atrás, tem pessoas muito, muito talentosas aí que podem impactar nas suas empresas. Marcelo, então explica para a gente o que é um neurotípico ou neurodiversidade. Vamos começar a desmistificar aqui algumas coisas, vamos aprender. Não, legal. Né? Falando especificamente da questão do autismo, né? Quando a gente fala dentro de um olhar médico, né? A gente fala de um transtorno do espectro, que é um transtorno amplo, né? Nós falamos de pessoas que têm no começo do espectro, né, uma severidade muito grande aí de dificuldades de comunicação, interação social, pessoas que não têm autonomia, pessoas que necessitam de muitos apoios. E a gente vai fazendo um degradê aí. Tem pessoas que têm já uma semi-autonomia, uma certa independência, precisam de menos apoio, e tem pessoas que têm um autismo mais leve, que têm dificuldade de comunicação e interação social. Aí, dentro dessa perspectiva médica,
né? Faz parte de um transtorno, né? Mas algumas pessoas começaram a trazer, principalmente pessoas autistas, e pessoas autistas leves, pessoas que podem falar, podem trazer sua história e dizer o que elas pensam da sociedade e como que elas enxergam o autismo. Essas pessoas começaram a criar um modelo que hoje é a tal chamada neurodiversidade, né? O que quer dizer neurodiversidade? Neurodiversidade, a gente entende que é um desenvolvimento neurológico diferente do que é o habitual, do que a gente tem como rotina. Esse desenvolvimento neurológico, ele traz algumas consequências e características para as pessoas, que podem ser dificuldades, sim, né? Que podem ter uma dificuldade de comunicação, interação social, né? Mas traz outras características também que os neurotípicos não têm, um foco, um raciocínio lógico. Então, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente fala de pessoas com autismo, que estão dentro desse escopo, mas a gente fala de pessoas com dislexia, a gente fala de pessoas com TDAH também, né, aquelas pessoas hiperativas, com déficit de atenção. São pessoas que tiveram um desenvolvimento neurológico diferente e esse desenvolvimento trouxe algumas características para essas pessoas, né? Os ativistas e as pessoas com autismo que trazem esse conceito de neurodiversidade, eles apregoam e falam muito assim que as pessoas com autismo elas não querem cura, né? Elas não necessitam de cura, né? Elas querem ser acolhidas pela sociedade e ter os apoios necessários para que ela tenha uma qualidade de vida, né? Então, de uma forma, esse conceito começa na década de 90 com a Judy Singer, que era uma socióloga australiana, que ela faz uma tese de doutorado, né? Então ela conta a história dela e ela fala, cara, eu tenho um desenvolvimento diferente, né? E eu tenho uma condição diferente, né? Então a gente traz muito o autismo como uma condição, né? Então esse conceito de neurodiversidade vem das pessoas com autismo ou Asperger, que a gente chama também, né? Tem essa terminologia Asperger, que hoje não é muito mais utilizada, por algumas situações do movimento, né, que eu entendo. Mas a neurodiversidade basicamente é isso, né? São essas condições neurológicas diferentes. Não, bem legal. E eu acho legal também, eu estava pesquisando um pouco sobre o tema, até para o nosso calendário do ano que vem, spoiler, outro spoiler, nossa conversa cheia de spoilers. Vai sair no jornal até essa conversa, tanto spoiler que tem. Mas eu estava pesquisando e primeiro que eu não achei quase nenhum dado do Brasil. Estava procurando, minha procura era dentro do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo. E aí eu estou descobrindo agora com você que não só temos pessoas com autismo dentro desse transtorno, né, Marcelo? Eu posso dizer isso? Sim. Sim. Assim, o diagnóstico médico de fato, é o transtorno do espectro do autismo. Tem uma classificação específica médica que aí só entram as pessoas com autismo, né? Já o conceito de neurodiversidade, ele abarca outras condições, né? Como a pessoa com dislexia, que quando ela chega num processo seletivo, e de repente ele precisa fazer uma leitura e o cara, né, ele vai ter muita dificuldade, ele vai precisar de um apoio específico, né? Se a pessoa tem TDAH, por exemplo, também, ela tem características específicas, né? E às vezes você tem todo esse mesmo. Você tem pessoas com autismo que podem ter também TDAH junto. Você tem pessoas com autismo que têm outras que nós chamamos comorbidades também, né? Que podem ser as questões de ansiedade, de depressão, né? As pessoas com autismo especificamente podem ter outras situações, como distúrbio de sono, por exemplo, né? Então, quase 70% das pessoas com autismo têm um distúrbio de sono. Então, às vezes, para algumas pessoas é difícil começar a trabalhar às 8, porque o cara tem um distúrbio de sono e ele funciona a partir das 11. Então, qual que é o apoio que esse cara precisa? A gente precisa ter uma flexibilidade de horário da empresa para que esse cara performe e dê resultado, né? Então, a gente tem esse mundo aí da neurodiversidade, que é o amplo, e quando a gente fala dentro do olhar médico mais específico, a gente fala do diagnóstico preciso do autismo. Ah, não, que bom. Então tá mais claro para mim agora, porque eu também parte dessa minha curiosidade vem porque uma amiga minha acabou de ter um filho de 3 anos diagnosticado.
dentro do transtorno. E a gente ficou conversando bastante, assim, que no fundo, nada mais é do que, olha, o seu filho, ele vai vivenciar o mundo de uma maneira diferente. Ele vai ter, a gente fala muito em Carlotes, mas me corrige, tá, Marcelo? Mas Claro. a gente fala em Carlotes que é o ponto de vista, a Fabi fala bastante isso, é só um ponto, né, chefa? E é só como assim, como essas pessoas, elas têm um ponto de vista diferente do nosso, elas veem, encaram as coisas de maneira diferente. E é só isso, né? Tipo, não, Sim. ai, que bom. Então, É exatamente isso, exatamente isso. E aí a gente tem relatos de pessoas com autismo, mas a gente tem relatos de famílias também que vivenciam toda essa questão, a questão do diagnóstico, né? Veio o diagnóstico. E aí, o que vai ser da vida do meu filho? O que ele vai precisar de apoio? Tem esse apoio? Putz, a gente está no Brasil, quem consegue pagar um bom tratamento? Tem estimativas que colocam aí que para você ter um tratamento mais ou menos, vai custar entre 5, 7 mil reais por mês, né? Se você se investir numa criança, né? Quem pode pagar um troço desse se a gente não tiver políticas públicas adequadas que forneçam isso para a população, né? Então, e se a gente não tem políticas públicas adequadas para isso, essas pessoas vão chegar na vida adulta com mais dificuldades e com piora de qualidade de vida. Então, a questão do autismo é algo muito amplo, né? A gente dá um enfoque de mercado de trabalho, mas a gente sabe das dificuldades do Brasil. A gente tem muito no mundo, e no Brasil não é diferente, é um diagnóstico tardio, né? Então, pessoas com autismo, o cara com diagnóstico com 18 anos, né? Esse ser humano passou por absurdos. Oi, Fabi. Por que esse diagnóstico tardio? Porque às vezes por falta de informação da família, porque às vezes, principalmente nos casos de autismo leve, porque quando você tem um autismo mais severo ou até moderado, onde muito provavelmente você tem uma deficiência intelectual associada, né, isso fica muito mais gritante. As pessoas com autismo leve, elas podem passar um pouco desapercebidas, né? Então, podem ser meninos que são tidos como, putz, aquele cara é bem esquisito, aquela pessoa, podem ser tidos dessa forma. E aí sofrem todo o bullying do mundo, né? Desde a escola, desde a faculdade, e não se entendem direito porque eles não se encaixam em lugar nenhum, né? Por que eu não consigo olhar no olho das pessoas, né? Por que eu não consigo captar a abstração das pessoas, né? O que acontece comigo, né? E aí acontece um milagre na vida dessa pessoa, que ele descobre que ele precisa fazer uma avaliação, é feita a avaliação. Cara, o que você tem chama-se autismo leve ou Asperger, né? Essa condição acarreta isso. Só que se passaram 18, 20 anos, né? Essa pessoa sofreu com ansiedade, sofreu com depressão, né? A gente tem taxas altíssimas com relação à ideação suicida nessa população, porque as pessoas não se compreendem. E aí, quando a gente olha para as mulheres com autismo, é pior ainda, porque o nosso modelo de diagnóstico é um modelo ainda muito masculino, né? E o que acontece? As meninas com autismo, aí a gente pode pensar, é uma questão de gênero mesmo, né? Elas acabam, principalmente as meninas com autismo leve, tá, gente? Essa dificuldade é maior. Elas acabam aprendendo a responder de uma forma comportamental da forma que a sociedade exige. Então geralmente você tem aquela menina, não, ela é assim mesmo, ela é um pouco mais quieta, não, ela é um pouco mais tímida, não. E as meninas aprendem a responder de uma forma que elas não se sintam tão mal, né? Então, às vezes, a dificuldade para identificar as meninas é pior, né? E, obviamente, com toda a situação que a gente vê, né? Mas a gente atende meninas fantásticas que estão trabalhando, que tiveram as suas... Porque o trabalho, a gente vê o trabalho como uma função social, mas também psicológica, de integrar as pessoas na sociedade muito forte, né? Se eu não consigo trabalhar, cara, né? Eu estou meio perdido aqui nesse mundo de Deus, né? Não, você pode trabalhar assim, você pode impactar. E o trabalho, você cria uma rede de relacionamentos, você tem amizades, enfim,
é uma mudança na vida das pessoas. Acho que dignidade também um pouco, né? Sem dúvida. Eu acho que sem dúvida. Né? Importantíssimo. E acho que e é tão, por isso que eu acho tão legal o trabalho da Especialister também. A gente é super fã, porque é importante, principalmente nesses casos, ter alguém no meio, né? Um intermediário, do tipo, Sim. não só para treinar e capacitar esses jovens, essas jovens, mas também, tipo, olha, empresa. Tipo assim, pode ser que ele precise ir lá na cafeteria 15 minutos, né? Tipo, Sim, exatamente. Ele pode precisar trabalhar com fone de ouvido, porque ele tem uma hipersensibilidade, Carla, que qualquer ruído para ele é uma coisa extrema, né? Então, o cara vai estar de fone e tudo bem. Algumas pessoas podem ter uma hipersensibilidade com relação à luminosidade. Então, a gente tem meninos que trabalham de óculos escuros o tempo inteiro. E isso não é um problema para o time, para uma empresa. Cara, ele precisa, assim como a pessoa cega precisa de um software que é um ledor, assim como a pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, ela vai precisar de espaços acessíveis, ela vai precisar talvez de algumas adaptações, as pessoas com autismo também vão precisar desse tipo de acessibilidade, né? Só que a acessibilidade para as pessoas com autismo, talvez elas sejam muito mais aí instrucionais, elas sejam muito comunicacionais, principalmente comunicacionais, porque as pessoas com autismo, elas podem ter dificuldades. Aí quando a gente fala de comunicação, as dificuldades delas podem ser também de compreensão em algum momento. As pessoas com autismo, elas podem não ter uma reciprocidade social, porque quando a gente está conversando aqui, a Carla fala alguma coisa, eu posso fazer assim, né? Eu posso discordando da Carla, né? E a Carla vai perceber que eu estou discordando dela, ou que eu estou bravo, ou que eu estou incomodado, né? A maioria das pessoas com autismo não conseguem fazer essas leituras, né? Então elas têm que desenvolver essas percepções, mas mais do que isso, o time precisa entender essas características. Então o time precisa ser muito claro, né? Eu não posso falar assim, olha, quando você tiver um tempo, você me entrega aquele relatório de business X, né? O cara não vai te entregar. E aí, quando você vai perguntar para ele, por que você não fez relatório para mim? Não tive tempo. Ponto. Né? Então, você precisa... Carlos, eu preciso que você entregue o relatório para mim quarta-feira até meio-dia. Ok? Ok. Então, as pessoas com autismo precisam de uma comunicação clara e objetiva. E isso faz bem para todo mundo, porque todos nós precisamos de uma comunicação clara e objetiva. Isso né? que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar, assim, o ganho é infinito para todo mundo, porque principalmente na parte de comunicação, eu diria que é um dos grandes. Eu estudei comunicação, meu background é esse, assim, é um dos grandes problemas da humanidade é o raio da comunicação, né? Então a gente Exatamente. vai sobrevivendo os neurotípicos, a gente vai fingindo que se entende e vai dando um jeito. Sim. Mas a real é que sim. mesmo quando a gente conversou com a Milene e o pessoal do Empatia do Silêncio, também eles falavam muito sobre a comunicação, né? O quão importante é, porque são pessoas que têm um entendimento, vamos dizer assim, diferente do habitual, do nosso, não tem um repertório, seja lá o que for. Sim, então, sim. o quão importante a gente prestar essa atenção. E assim, eu vejo o quanto um grupo com alguém, por exemplo, com autismo, pode ganhar em termos de flexibilidade, adaptação, jogo de cintura, enfim, mesmo no tratamento do dia a dia, instruções muito mais claras e objetivas. É incrível. Sim. Nós costumamos falar, Fabi e Carla, para gestores, fala assim, a gente comenta de uma forma bem direta. Ó, se você quer desenvolver um cara que é líder, é um high potential, um menino de 23 anos que vai arrebentar, põe ele para ser um padrinho ou põe ele para ser um buddy de um cara com autismo. Porque o que essa pessoa vai desenvolver em termos de comunicação vai servir para a vida dele como um todo. A gente brinca que a gente faz um projeto específico de neurodiversidade e a empresa ganha treinamento em comunicação, empatia, habilidade social, porque o cara vai ter que desenvolver isso, né? E um aspecto também que óbvio, vocês conhecem o Iago e conhecem outras pessoas, mas a honestidade das pessoas com autismo é algo que assim, traz a humanidade para dentro das nossas empresas, né? Porque a gente vive ambientes muito tóxicos, ambientes difíceis, etc. Então, quando uma pessoa com autismo é sincera com você, vamos tomar um cafezinho comigo ali? Não, eu não vou porque eu não gosto de café.
Aí você fala, tá legal, você quer tomar uma água? Não, eu não quero tomar uma água. Então aí você precisa explicar, olha, quando eu falar para você, eu quero tomar um café com você, eu quero ir com você até aquele espaço para conversar sobre alguma coisa. Tá? Ah, tá bom, legal, legal. Da próxima vez eu vou. E as pessoas com autismo, elas são absolutamente sinceras, né? A gente estava num processo seletivo uma vez, posso falar, o banco não tem problema, no Itaú, e um jovem brilhante, menino fantástico. E aí, o gestor com o currículo dele, assim, eu estou vendo uma lacuna aqui no seu currículo, né? Por que tem um ano aqui que você não fez nada, né? Aí ele virou assim, não, porque nesse ano eu fiquei afastado por depressão, fiquei muito mal. Então, nesse ano eu não fiz nada, mas foi por causa da depressão. Né? Os neurotípicos jamais vão abrir um negócio desse e falar. Você ia falar assim, não, eu tirei um sabático, estava repensando a minha vida, fui para a Índia. Você ia falar qualquer bobagem, mas você não ia falar que você teve uma depressão severa e que você não podia trabalhar. Né? Aí o cara olhou, legal, que vida que segue, vamos lá. Tal. Então, volto a falar, eu acho que essa honestidade, essa forma espontânea de ser, eu acho que humaniza os nossos times, a gente traz de volta aí para as empresas aí o que a gente já perdeu, né? Enquanto empatia, enquanto olhar para o outro, ser solidário com o outro também quando precisar, enfim. Então, eu sou o cara mais suspeito do mundo para falar, mas a gente vivencia isso todo santo dia, todo santo dia. Não, é muito inspirador. Eu acho que essa é real, assim, essas histórias e, tipo, tudo é muito inspirador. Eu quero ter mais perto, sabe? Eu quero trabalhar nessas empresas que trazem essas pessoas para perto, porque eu queria ter oportunidade, sabe? Queria ter tido a oportunidade quando eu trabalhei numa multinacional. Sim. Agora, bom, mas calma, várias coisas, o nosso tempo está acabando. Eu falei que passou muito rápido. Acabou, na verdade, já, mas eu vou deixar a Fabi fazer a última pergunta, senão ela me mata. Você quer Se fazer? quiser fazer, eu tenho assim umas 15 que eu poderia fazer. Eu também. Mas assim, eu só queria. A minha provocação, não sei se tem uma pergunta, mas vou falar aqui o que eu tô na minha cabeça, que é o lance que eu fui procurar dados e achei muito poucos dados, principalmente do Brasil. Achei bastante coisa mundial. E assim, outra coisa interessante que eu, nessa minha busca, descobri que várias pessoas, entre aspas, famosas, né, que a gente conhece, estão dentro desse espectro, né, são neurodiversas. E eu não sabia, Anthony Hopkins, foi um deles. para mim o cara é uma lenda, é um dos maiores atores do mundo e ele fala, não, eu sou Asperger, né? Mas como assim o cara é Asperger e é um dos maiores atores do mundo? Sim, as pessoas com autismo podem ser. Exata. Não, e outra, assim, como é que ele tem e tá aí, né? Um grande ator de sucesso. Exatamente! Tipo, Sim, não tá escrito na testa, né? Não tá tão claro. exatamente. Isso, várias coisas, mas assim, eu fico com essa coisa na cabeça de que, tinha que ter mais dados, sabe? Sim, O Brasil tinha que ter mais dado, porque daí essa coisa da política pública, ela só vem com um dado, né? Então, tipo, sim. X milhões de pessoas, ou sei lá. Então, sei lá, não sei exatamente, mas estamos juntos. Não, essa questão do dado é primordial, Carla. E quantos jovens não devem estar dentro das nossas comunidades carentes com potencial absurdo e essa família não tem a ideia que esse cara tem um diagnóstico, né? E pode ser uma vida aí que a gente não sabe que caminho vai tomar, né? Se a gente tem informação maciça é importantíssimo, né? A gente contar os casos, falar, olha, se você conhecer alguém, né? Olha, isso trata-se de um diagnóstico assim, é importante você procurar auxílio, etc. Mas só com dado também a gente trabalha a política pública, né? Eu fico incomodado. Eu falei assim, por que essas pessoas não chegam? Nós temos um curso de 400 horas que é 100% gratuito. 100% gratuito. Né? E por que a gente não recebe mais pessoas vulneráveis, economicamente falando? Né? A gente até tem cada turma tem 12 pessoas. Nessa turma que está rodando, eu sei que devem ter 2 jovens muito pobres, né, que a gente até contribui de alguma forma, enfim. Mas e aí, cadê as outras pessoas? Elas existem, eu tenho clareza que elas existem. Né? Falta identificar, falta olhar para essas pessoas,
ver que qualidade de vida elas têm, que tipo de acompanhamento elas têm, para que elas cheguem mais preparadas na vida adulta e que elas possam trabalhar, construir uma vida, enfim. Uhum. Eu acho que identificar é o grande, né, lance? Mas só, a Fabi vai fazer a última pergunta, uma das 15. Mas rapidinho, a gente vai ter um programa Não Faço Ideia em breve sobre esse assunto aqui que a gente está falando, e nesse programa com certeza a gente vai falar sobre como identificar. Eu acho que talvez seja um bom começo aí para, né, quem estiver próximo de alguém, até para ir buscar mais informação. E depois eu coloco aqui nos coisas aqui do vídeo, nos textos aqui embaixo, o link para essa conversa, que ela não aconteceu ainda, mas ela vai acontecer. Fabi? E procurem a especialista. Põe também o link para procurar. Nesse meio do caminho, a gente já vai... Tá aqui. Então, talvez para encerrar, eu acho que você podia reforçar um pouco acho que as características, né, de uma pessoa dentro do aspecto do autismo e o quanto isso, e fazendo esse paralelo, né, do comportamento versus o quanto isso consegue se transformar em um benefício, por exemplo, dentro de uma profissão. Com certeza. E muito provavelmente também, Fabi, dentro das nossas empresas, tem milhares de pessoas que não têm o diagnóstico, que elas não sabem disso, estão trabalhando, né, conseguindo trabalhar e não sabem, né? E o fato de não ter o diagnóstico faz com que ela não procure se cuidar um pouco mais enquanto saúde mental, enquanto as pessoas com autismo têm mais propensão à depressão e ansiedade. Então, se eu sei disso, eu vou fazer mais esportes, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou fazer yoga, eu vou fazer... Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de crianças com autismo, principalmente com autismo mais severo ou moderado, essas características elas são muito fortes, elas ficam muito presentes. Então fica mais fácil esse diagnóstico, né? Então, quando a gente tem jovens ou pessoas que têm dificuldades de comunicação e de interação social, quando a gente fala dificuldades de comunicação, são pessoas que muitas vezes não conseguem fazer um diálogo sem ser sim, não, né? São pessoas que têm dificuldade de manter contato visual, né? Isso é uma característica muito importante, né? Então, são pessoas que têm também uma certa... algumas pessoas, uma rigidez de comportamento e alguns interesses específicos. Então, se eu gosto, por exemplo, de canetas esferográficas, eu conheço absolutamente tudo de canetas esferográficas, como eu tenho aqui, né? Então, esse é um ponto, né? Se essa pessoa ela também tem dificuldade na comunicação para entender abstrações, por exemplo, né? Isso é um ponto importante, porque as pessoas com autismo são muito literais, né? Nós tínhamos um consultor, o Lucas, quando chegava o final de semana, o Lucas é um queridão, eu falava para ele, Lucas, pega leve no final de semana, cara. Ele parava, olhava para mim. Você está querendo dizer para mim não me embriagar e não utilizar drogas? Isso, Lucas, você percebeu, né? Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, as pessoas têm dificuldade também para saber se a Carla está feliz ou triste pela afeição que ela tem, né? Então, os pontos principais, assim, eu tenho dificuldade de comunicação e interação social. Isso afeta a minha vida, isso faz com que eu não tenha amigos, né? Eu tenho alguns interesses muito específicos, eu tenho alguma certa rigidez. Eu sou um cara que tem muitas rotinas específicas, e se eu mudar aquela rotina, meu mundo acabou, né? Então, isso são alguns indicativos importantes para você procurar um profissional, né? Algumas pessoas podem ter alguns comportamentos como balançar de corpo, algumas estereotipias, que são movimentos repetitivos, né? Então, esses dados. Mas a dica é, você tem dificuldade de comunicação, de interação social, isso está afetando sua vida? Vai dar uma checada do que isso significa. Se você tem mais esses padrões repetitivos, se você tem essas dificuldades de interpretação das emoções, né? Você tem dificuldades para fazer uma gestão até sua pessoal, né? Vai procurar um especialista, né? Tem profissionais sérios, tem serviços públicos bacanas também. Você vai pegar uma fila do cão, né? Mas existem universidades bacanas que
quem tiver interesse pode mandar um e-mail lá que a gente indica o Unifesp, indica o Mackenzie, enfim, né? Não sei se eu respondi. Respondeu, e aí eu queria só para encerrar, então, para você reforçar quais as características, os comportamentos deles dentro da empresa que são super bacanas, que fazem deles profissionais de sucesso nas áreas que eles estão, como o Iago, por exemplo. Sim, sim, sim. Quando a gente fala dessa questão da rigidez, de pessoas que têm muita rotina, né? A gente pode falar dessa perspectiva talvez um pouco mais negativa de dificuldade. Mas esses padrões repetitivos também traz para as pessoas, principalmente para as pessoas com autismo, uma capacidade para identificar padrões, identificar erros que nós neurotípicos não temos. Impossível, né? Então, muitas pessoas têm uma habilidade muito forte nessa área e por também pensar diferente, podem trazer soluções diferentes, né? A gente tem uma consultora, a Bianca, que trabalha no sistema do banco e o banco utilizava 6 horas semanais para rodar uma VBA, que é uma linguagem, né? E, bom, ela trouxe uma solução diferente que eles fazem isso em 1 hora hoje. Então, ela otimizou o trabalho assim, absurdamente, né? O Renato, por exemplo, transformou o sistema de atendimento de 4 minutos para 5 segundos, né? O Iago e o Eric trouxeram soluções onde o software demorava 3 horas para rodar, ele mudou o algoritmo para 15 minutos, né? Então, são soluções diferentes. Então, as pessoas, sim, elas trabalham muito bem identificando padrões, elas trabalham muito bem com raciocínio lógico, têm uma memória fantástica. E são sinceras, né? São sinceras, e essa sinceridade das pessoas é uma bênção para a sociedade como um todo. Então, as pessoas com autismo podem sim. Eu só fico preocupado com essa questão de todas essas habilidades que elas existem, para a gente não criar também o mito do super-herói. Esses mitos. Não romantizar também, tem o desafio. Não romantizar. A gente vai ter pessoas que vão ter um rendimento na média, que ok, elas podem ter um. E travou para mim, travou para você, Fabi? E olha só, deu problema. O grande finale travou. No grande finale. Se você está no podcast, você nem consegue ver o Marcelo aqui, ó, finalizando essa conversa. Será que ele volta? Vamos continuar mais um pouquinho. Mas o ponto que ele está trazendo é super importante. Eu acho que todas as conversas, ou quase todas que a gente tem, mesmo com as meninas, acho que dá talento incluir, enfim, quem trata de um modo geral da deficiência não romantizar e não transformar em super-heróis. Tem muitos desafios, e quando a gente fala de relacionamento, ele caiu. Voltou! Voltei. Que bom! Voltei. É que nem HBO, acontece as coisas. Acontece as coisas, tem imagens diferentes, enfim, não tem problema. Mas a Fabi... Eu estava complementando a tua ideia, né, que realmente para a gente tomar cuidado em romantizar e transformar em heróis, né, qualquer tipo de deficiência, a gente já teve outros papos aqui, são desafiadores, e acho que a parte do autismo, ela toca num ponto de comportamento, né, então eu acho que... Eu não sei, talvez de todas as deficiências seja uma das mais desafiadoras, porque não é só você equipar o lugar, né? Dar o software, sei lá, até a rampa, mas é como eu vou me relacionar com essa pessoa. Os vieses são outros, né? As pessoas aprenderam a enxergar o autismo e elas têm conceitos muito pré-determinados. Isso faz com que elas respondam de determinada forma. Então a gente precisa ajudar também a desconstruir isso, né? É por isso que eu gosto do conceito da neurodiversidade, né? Então, ele contribui para a gente desconstruir isso, né? Lembrando que as pessoas com autismo, com deficiência intelectual, que têm mais dificuldades, elas podem sim trabalhar. Existe metodologia, existe tecnologia social para isso, emprego apoiado funciona super bem, né? A gente trouxe alguns exemplos da área de tecnologia, que é o que a gente vivencia mais, mas as outras pessoas, né? Eu conheci um menino com autismo severo, isso em Washington, que ele era repositor, né, de um supermercado. E a comunidade adorava ele trabalhava 3 horas, às vezes ele começava com estereotipia, e aí eu tinha um job coach que ajudava, enfim. Então, sim, as pessoas podem trabalhar, existe tecnologia social
eu diria, para boa parte do espectro. Muito boa. Então, com esse comentário, eu acho que todos nós aqui que ouvimos o Marcelo estamos inspirados. E eu acho que fica o desafio não, mas o convite para todo mundo entrar no site do Especialisterne e saber como trazer isso para próximo de vocês. Se vocês trabalham numa empresa pequena, média ou grande, cabe, sempre tem, né? Tem o exemplo desde supermercado, trabalhando no chão, no floor, né? Na loja, até em escritório. Então, bora trazer. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né, gente? Eu não vou passar a bola para vocês só falam. Agora a gente vai se despedir, é hora de terminar. Mas, Marcelo, obrigada, viu? Imagina, adorei estar aqui com vocês. Obrigado, fã de vocês. Vocês têm um papel importantíssimo na nossa sociedade, levando todos esses temas da empatia, da diversidade e inclusão. E estamos juntos. Tamo junto. Tchau, chefa. Fiquem aí que eu só vou desligar aqui, ó. Tchau, Tá, gente. Obrigada tchau. por assistir.